Boa noite, gente. Todo mundo aí já na espera. Nós aqui nos organizando. Zefinha está aqui em casa, ela está em um local e outro. E a gente se organizando aqui para poder organizar essa conversa com Zefinha, que é um prazer contar a história dela, tá? Então, dá um tempinho aí que o pessoal tá chegando, viu? Se organizando aqui, já Silvano já tá aí, Euneide, o Fernando, Cleves, Gilmar Vieira, Neilza, Uniquima, Francivânio, enfim, a turma já chegando para a gente começar a contar essa história de vida de Josefa Rita, Zefinha do Sindicato, uma pessoa muito querida pela minha família, muito querida por Sobradinho. Mas vamos lá, para quem está chegando aí, ou assistindo pela primeira vez, essas lives, a gente tem um propósito de juntar várias histórias e produzir alguns materiais escritos, livros, e até mesmo o fato das lives registrarem histórias de vida. Alguns professores já apontam as próprias lives como sendo um material a ser usado nas aulas, né? Quando, com fé em Deus, passar esse período pandêmico, a gente retornar, quando sair uma vacina, a gente retomar as aulas, né? Mas vamos lá, a protagonista da noite é ela, então ela que vai contar para a gente toda essa história. Boa noite, Zefinha. Boa noite, Cleito. Boa noite a todos os ouvintes. Espero que vocês não se cansem das histórias, porque só precisa ter diversos livros se você estiver ouvido, disponível para ouvir. Mas a gente tem algumas coisas para se discutir, inclusive a grande história da vinda para Sobradinho, os motivos da vinda para Sobradinho. Esse é uma das questões que a gente precisa colocar por que estamos em Sobradinho, quem nos trouxe para Sobradinho, por que a gente vive em Sobradinho, né? Uma grande barragem construída, uma grande barragem que trouxe para Sobradinho as suas vantagens, dizendo que trazia o céu e as estrelas. E para os grandes foi isso mesmo, agora para os pequenos teve muito sofrimento, muito abandono de pessoas amadas, de pessoas que nasceram nessa cidade, que hoje é cidade, que vive hoje no mundo porque foi expulso pelas de suas terras da barragem de Sobradinho. Não foi respeitada e reconhecida como cidadão, como trabalhador, como seres humanos. Então, para a gente falar de Sobradinho, a gente precisa trazer essa história da barragem de Sobradinho. Em 1972, meus pais vieram-se embora, vieram direto para Sobradinho, porque tinha uma família muito grande, tinha perdido já quase tudo com a seca lá na sua cidade, e eu já tinha 3 filhos. E naquela época, quando a gente saiu de lá, de 72 para vir embora para Sobradinho, ficou uma parte de pessoas em Juazeiro, porque aqui não tinha moradia, era poucas coisas, tinha ali um açougue, que era um pé de embuzeiro, e 2 sinos, né, para assistir nos cinemas, Sino Esperança e o Sino Tropical. O pai de Cleito deve ter conhecido um pouco dessa história, bem na fundação dessa grande barragem. E que já vinha de velhas histórias, né, de bons acompanhamento da barragem. 73 já foi quase o fim da barragem, mas foi um momento de muito sofrimento de muitas famílias, que a barragem terminando, botando todo mundo para ir embora, e o povo já tinha perdido suas terras e não tinha outras terras. E daí que veio a grande luta
da gente, da região do Vale do São Francisco, no Sindicato de Juazeiro, a primeira direção que eu participei, né? Na luta para ficar em Sobradinho, mas já tinha nessas alturas um monte de filho, não podia ficar aqui, não sabia onde ficasse. Ainda passei pelo corte de cana para sobreviver em Sobradinho, na Agrovale. Isso foi muito difícil, porque era carros e mais carros que saíam daqui com a peãozada, homens e mulheres. Depois, quando eu entrei no sindicato com apoio da CPT, eu fui expulsa de poder trabalhar na barra, porque fiz campanha para assinatura de carteira dos trabalhadores na Agrovale. Como estava em campanha junto ao saudoso Dom José Rodrigues, junto com a turma de gente muito boa, para arranjar terra para os trabalhadores que tinham ficado sem suas terras da barragem, não é? E aí, para uma mãe de família, para uma pessoa que já tinha filho, para uma pessoa que já vinha acompanhando aquele sofrimento, o próprio marido trabalhando na barragem, ao mesmo tempo que eu era de viver a proteção da família, eu precisava denunciar para apoiar os outros e precisava lutar numa política de agregação de valores das pessoas que tinham perdido até sua vida na construção da barragem. Quantas famílias ali perderam seus esposos, seus filhos, de pessoas que moravam no Piauí, que moravam em São Paulo, que moravam em Alagoas, que moravam em todo o estado do país, e que vieram trabalhar na barragem de Sobradinho. Quando a barragem foi terminando, esse povo foram ficando voando, ia e voltava, num grande sofrimento. E a gente só teve que se juntar, se unir, e uma grande luta foi do pessoal da CPT com o Sindicato de Trabalhadores Rurais, com grande apoio da Federação dos Trabalhadores na Agricultura. A gente conseguiu começar a discutir o que ia fazer em Sobradinho. Isso eu ainda não era moradora em Sobradinho, que eu não podia morar aqui, que tinha muito filho pequeno, não tinha escola, acontecia muito absurdo. Começou a criar-se a Vila dos Sem Teto, a Vila Papelão, a vila da grande cidade hoje de São Joaquim, que poucas pessoas conhecem a sua história. O pessoal morava nos barracos de papelão, maioria que não tinham o que comer, e que uma grande liderança que foi chefe da barragem, se conduzia naquele tempo, o doutor João Paulo, distribuía marmitas para aquele monte de gente. E a minha família, meus filhos, já estavam nessas alturas em Feira de Santana com a minha sogra. E eu bem de barrigona de outro filho que se chama Deusimar. Silvano, Vilmar, que foi os últimos que nasceram já em Feira de Santana, porque eu não tinha como morar aqui, eu não podia ficar na casa dos meus pais, que já tinham uma casa, mas eu não podia ficar, que não tinha escola para meus filhos, que não podia... Era um grande absurdo. Só um gravador na cabeça para falar de tanta coisa ruim que a gente viveu nessa época. Meu marido era funcionário, foi funcionário da barragem até 1988, quando a gente começou a fazer campanha já para a emancipação de Sobradinho. Quando a gente começou na luta pela Associação Agrícola São Joaquim, que 650 famílias a gente conseguiu assentar nas terras, brigando com a Chesse e com o governo do estado. A gente conseguiu buscar um pedacinho de terra para cada um daqueles que queriam ficar. E daí, a vida das mulheres que perdeu o marido na barragem, que se matavam entre si. E o tamanho da prostituição. Muitas mulheres perderam sua vida. Muitas mulheres foram assassinadas. Porque eram usadas pelos homens da barragem, pela construção da barragem de Sobradinho. Elas eram usadas, depois não tinha troco para dar para elas e terminavam sendo assassinadas.
vezes de mãe cedo, 2, 3 mulheres mortas em Sobradinho. E a gente, com a criação da Associação Agrícola São Joaquim, que depois eu volto para esse questionamento das mulheres, a gente conseguiu uma unidade de luta muito grande, que foi criar mais associação. Daí a gente começou a perder o medo e criamos muitas associações. Em 82 a gente já tinha diversas discussões de áreas de terra para ocupar, para mobilizar e tornar em associação. Quando a gente estava com um número de 27 associações registradas em Sobradinho, nessas terras que tem aí hoje, que deixaram morrer, eu acho que só tem a última, hoje, das mais velhas, que só existe o nome, que é a Associação Movimento de Libertação das Mulheres. A gente criou a UASA, União das Associações de Sobradinho. Por que a gente criou a UASA? Porque precisava dar um nome a Sobradinho, que já tinha muita gente organizada. Precisava lutar para que Sobradinho tivesse sua vida própria, que tudo dependia de Juazeiro. E aí nós começamos a organizar os trabalhadores, as trabalhadoras rurais, toda a sociedade sobradiense, para que a gente criasse alguma organização. Então, o início da emancipação e organização para emancipar Sobradinho chamou a União das Associações de Sobradinho e Arredores, o ASA, criada com a ajuda da CPT, com Celito Kester. Daí, cadê a educação para os nossos filhos, como é que fazia para trabalhar com os filhos de agricultores que estavam nessas associações? Aí, criamos uma escola família agrícola, que chegou a se dividir em duas por divergências políticas, que sempre é o mal de Sobradinho. É sempre o mal de Sobradinho porque não olha para as raízes da sua história. Aí é o mal de Sobradinho porque os políticos só vê os mais pobres na hora das eleições, mas não oferece nada a eles. Não tem uma proposta de projeto de sobrevivência para que os trabalhadores de Sobradinho tenham sua cidade livre. Até hoje nós vivemos ainda de pendurado nas tetas de Juazeiros. Até hoje, maior parte da nossa vida é ligada em Juazeiro. Porque cada um que chega em Sobradinho faz a sua mala, fica bem de vida e nos abandona. E eu chamo os companheiros por o SOS Sobradinho. Socorro em Sobradinho. Já que nós estamos num momento de eleição, que os trabalhadores que aqui têm, comece a pensar em cada um e olhar para a sua família, que nós um dia vamos. Os mais velhos vamos, como muitos já foram. Da história da criação da Associação Agrícola, quantas pessoas já se foram? Da UASA, quantas pessoas já se foram? Que hoje nem existe mais. A Escola Família Agrícola, que hoje vive ali, capengando. Mas ninguém nem fala quem foi os autores da Escola Família Agrícola para educar o filho, para trazer curso de formação técnica, para discutir o que era agricultura familiar, para discutir o que é o movimento sindical, para discutir por que nós conseguimos tomar tanta terra da Chesse. A união faz a força. Se a gente se une, a gente cresce. Se a gente se divide, a gente é retalho. E coxa de retalho não se embrulha por muito tempo, ela começa a soltar os pedaços. E aí foi toda uma história, todo um sofrimento. Nesse mesmo sofrimento, como eu comecei a falar, a gente viu quantas vidas de mulheres, além de outros trabalhadores de barragem, quantas mulheres que vieram para seus maridos caçar emprego, quantos corpos foram se enterrados no cemitério de Sobradinho, só se via o carrinho e a luz acesa dentro do cemitério, sem as mulheres saber. Quantas vezes nós fomos em campanha quando o José Rodrigues atrás de mandar levar mulheres no Piauí, no Pernambuco, levar entre as suas famílias, e ele ajeitar, formar carro para entregar essas pessoas onde eles quisessem ficar, procurar suas famílias, porque marido elas não sabiam nem dar notícia, que o morrido está ali debaixo dos cadáveres daquela barragem, daquela paredona,
os que levaram para o cemitério ainda se conta história, e outros que ali ficaram. Eu tenho um irmão que caiu na secadeira, da altura de 60 metros, ficou agarrado no cós de uma calça jeans, até o guincho pegar lá para buscar, ele caiu e ficou todo quebrado numa calça de gesso durante 6 meses. Então, é toda uma vida de muito sofrimento. E graças a Deus que os meus estão todos vivos, que trabalharam na barragem. Mas esse irmão disse que se a alma dele tiver vergonha, não pisa na barragem de Sobradinho. Ele trabalha no mundo inteiro, quando vem aqui, não vai na barragem. Ele vai até o Chico Periquito, mas não vai lá em cima da parede da barragem. Porque ele diz que não tem nervo quando lembra, que não sabe de que jeito escapou. E as mulheres, e as nossas mulheres. Ô, Zefa, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Deixei você falar à vontade, mas é assim, quando chega um certo tempo aqui, aí algumas pessoas chegaram depois, e aí eu acho que elas Tá bom, merecem professor, ouvir. vamos me controlando aí. Vamos lá, As vamos emoções vai jogando para fora, recapitular as algumas coisas. revoltas. Eu sei. Primeiro me fala seu nome completo, que a gente não sabe. Josefa Rita da Silva. Zefinha do sindicato. Você já colocou ali, ó, Zefinha do sindicato. Como foi que você ganhou esse apelido aí, esse outro nome, Zefinha do sindicato? Meu irmão, isso foi uma velha história de tanta briga. Depois desse povo organizado, quando foi para eu criar o sindicato dentro da nossa própria cidade, os próprios que eu organizei era contra criar o sindicato. Ciúme. Mas eu já era diretora no Sindicato de Trabalhadores Rurais de Juazeiro. Quando eu comecei a organizar, fazer greve, campanha na Agrovale, aí a gente pensou em justamente que daqui saía de carro 3, 4 horas da manhã para Juazeiro, 3 horas boia frias, e eu comecei, não pude mais trabalhar, não tinha como trabalhar, e porque eu entrei em defesa do sindicato, e aí o sindicato não sindicalizava mulher, só sindicalizava homem, e eu fazendo defesa do sindicato, aí quando foi um certo dia, 25 de julho, Dia do Trabalhador Rural, aí um grupo, o saudoso Fernando de Oliveira, junto a Hugo, junto a Fernando Danta, que foi gerente da CAE em Sobradinho, poucas pessoas talvez conheçam desse meu tempo, desse tempo de hoje, mobilizaram um grupo, fizemos uma grande passeata, um grande movimento com os 300 trabalhadores, inclusive para pegar as terras de Maniçobra, que a gente tinha lá um projeto que a gente acompanhava, para assentar 500 famílias. E a gente estava se mobilizando no dia 25 para ter uma resposta. E aí eu estava sindicalizada com 6 meses, mas a diretoria não sabia. Não sabia que eu já era sócia. Porque não podia sindicalizar a mulher. Isso não era porque o sindicato não queria. Era porque o sindicato, em 73, ainda era no golpe. Em 73, os sindicatos foram fechados em 64. Em 73, não tinha ainda uma política para reabrir os sindicatos, não, era muito devagar. Mas a gente reunia dentro dos matos, mobilizava os trabalhadores daqui para Santo Sé, junto com o pessoal da igreja, com o pessoal com o pessoal do sindicato, né, que era João Oliveira, que era João Francisco, que era João Miranda, bem aqui de Sobradinho. João Miranda, linda pessoa. João Oliveira, que foi o fundador do sindicato. Mas o sindicato estava fechado. Funcionava como estamos funcionando hoje, moda corona descarada, né? Doença horrível, me desculpa, mas a palavra é essa. E a gente reuniu os grupinhos de pouca gente, que naquele tempo era perseguido para mandar a polícia. Na grande assembleia, eu fui precisa pedir a palavra, e não quiseram me dar, e a palavra se manifestou. Eu tinha levado 3 carros de gente daqui de Sobradinho, por que eu não podia falar? Do povo sem terra, tinha perdido suas terras, a igreja organizou, ajudou a levar,
E aí foi como eu entrei, foi na luta. Eu entrei no sindicato na luta, não entrei no bolso, como muitos hoje pensam que é no bolso que a gente vai, porque é político e outro apresenta, não. Aí quiseram me barrar, que eu não podia ficar, porque era proibido mulher, que o Ministério do Trabalho não aceitava. E os trabalhadores disseram, mas a gente aprova. Manda a ata para o Ministério. Daí em diante a gente começou a quebrar as barreiras. Aí, mais 6 meses depois, eu já fui para a suplência da direção do Sindicato de Juazeiro. Cheguei no Sindicato de Juazeiro, até quando Sobradinho se emancipou, eu estava mudando sempre de lugar para lugar e na luta na região inteira, né? Logo também eu fui para a direção da Federação da Bahia. E foi assim que eu entrei no sindicato. Com as dificuldades, de polícia estar sempre no pé da gente, não podia falar muito, não podia denunciar, se denunciar, saía acorrentado para a delegacia, mas assim, a gente avançou, a gente cresceu, que todo mundo naquela época que fosse de sindicato, que fizesse defesa de trabalhador em nome de sindicato, todo mundo era comunista. Quando hoje tem comunismo, ninguém não respeita. Então, eu quero continuar vivendo aquele comunista sério, valoroso, independente de um partido, mais uma sigla, que respeitava, que foi às lutas, que ajudou o trabalhador a se organizar na cana-de-açúcar, no café, em todas as áreas. Foi por aí que eu cresci na política do movimento sindical e nas políticas partidárias. Foi lutando, não foi de graça, não. E muito difícil para uma mãe que tinha 8 filhos. No final, para o fim dessas lutas, continuamos nelas, 8 filhos. Deus levou um, tá os 7 aí criados, graças a Deus eu continuo em luta. Mesmo com meus 73 anos, isso não me faz medo, nem falta de coragem para ajudar a organizar e mobilizar trabalhadores que for preciso, em todo lugar do mundo, nos 4 cantos do país onde precisar. Foi assim que eu cheguei no sindicato, professor. Isso, foi assim que eu ganhei o nome Eu acho do sindicato. importante, tem a Simone Kelly, ela está destacando que você ajudou muito os pais dela, está falando aqui muito da mãe, Maria Genésia, você lembra? Não lembro. É muita gente para lembrar assim, fica difícil. Mas a gente vai vendo, né? Hoje algumas visitaram a minha casa que disse que a mãe dela passou por mim, fez aposentadoria e ela tinha mais de 25 anos que tinha me visto e me encontrou hoje, foi na minha casa. O pai já morreu, a mãe já morreu e ela me procurou hoje por acaso. Só para você ter uma ideia como é as coisas, né? Isso. Eu até imagino. Última vez que a gente estava conversando, você viu uma pessoa passando na rua e lembrou do tempo quando você Isso. a ajudou e são muitas pessoas para lembrar. Mas, Zefa, me diz uma coisa. E como foi, dentro desse processo político, você falou das siglas partidárias. E nós sabemos que, por exemplo, o PT da região, ele nasceu a partir de Sobradinho, dentro de todo um processo histórico que a gente, inclusive, acha importante, né? E, no caso, você é do PCdoB. E como foi que nasceu essa sigla, que também está correlacionada com a sua luta e com todo o seu trabalho histórico? Nasceu a partir de quem, com Olha, tantas pessoas, o quem PCdoB eram? nasceu das lutas, inclusive dos proletados, né? Do pessoal mais sofrido, que era café e cana, né? E essa sigla tem uma foice e um martelo, está dizendo que é do homem do trabalho. A foice está dizendo que é a foice de se roçar, cortar madeira, fazer roço, fazer estrada. O martelo está te dizendo que você pode ser carpinteiro, que você pode ser. Você precisa de estar fazendo a luta. Então, é um símbolo muito importante que as pessoas não valorizam. O que é que diz aquele símbolo? E o partido nasceu de uma grande luta de defesa de trabalhadores que eram encorrentados, que eram escravizados, que eram amarrados. Cleito, isso não acabou e não vai acabar, se você tem uma ideia, só para você ter uma ideia.
Nós temos um mês atrás que os trabalhadores encontraram em uma usina trabalhadores sem escravo lá dentro, sem comida, sem lençol, sem nada. Naquele modelo de sujo, de tudo, quando o patrão levando a feira, pago, ele não recebendo dinheiro, 5 trabalhadores. No sul da Bahia, não estava no fim do mundo, não. Lá nas extremas, e a gente descobriu pela CONTAG. Esse trabalho hoje na internet é muito importante para a gente estar vendo, e descobriram, foi denunciado. Então, ainda tem, meu irmão, o que falta é as pessoas ter coragem de abrir a boca e dizer, e que ainda tem muito trabalho sendo escravo nesse mundo de meu Deus aí, nessas colheitas, no corte de madeira, no corte de cana, de café, ainda tem muita gente precisando de ter sua terra própria para trabalhar. E a terra é centralizada. O PCdoB veio dessas lutas. E como ele nasceu? Ele nasceu aqui em Sobradinho a partir de quem? Aqui em Sobradinho ele nasceu a partir de quem? Aqui nasceu a partir de um grupo de 3 pessoas. Trabalhadoras rurais foi puxada por mim, por um finado Cício, era um senhor que morava em Sensé. Mas nós ficamos por dentro do PT muito tempo, porque o PCdoB era clandestino. Eu fui filiada ao PT há um certo tempo, porque eu já fazia campanha do PCdoB, mas nós não podíamos aparecer, porque o PCdoB era clandestino, ninguém podia aparecer, né? E todo mundo sabe dessa história, pegar o estatuto, que já modificaram, já fizeram bonitinho umas poucas de vez, mas a sua velha história dos velhos estatutos. Então, tinha eu, trabalhadora rural, tinha o finado Fernando de Oliveira, que era assessor da FETAG Bahia, tinha Fernando Danta, que era engenheiro rural, era engenheiro que trabalhava na CA, né? E tinha... nós formamos um grupo importante. Inclusive, a minha grande dificuldade era trabalhar com o grupo da igreja e dizer que era do PCdoB, porque eu não era aceito. Aí eu tive que me filiar ao PT. Aí a gente começou a fazer uma reunião de 4, de 5, e o que era importante era que essas pessoas, Magnólia, tem uma pessoa que eu não posso me esquecer, foi uma das fundadoras, junto comigo, do PCdoB de Sobradinho. E era interessante, Ednaí já morreu também, era uma técnica da CA, que trabalhava em Salvador, e ela vinha lá fazer reunião com a gente dentro dos matos, nas rios, nas praias, na beira d'água, por aí, tanto aqui como em Centro-Sé, porque a gente estava criando os núcleos do partido, para quando ele se liberasse um dia, a gente saber quem que nós tinha. E nós éramos tão assim, era tão bom, às vezes eu sinto saudade de algum sofrimento, porque a gente conhecia os camaradas só no olhar, a gente falava com eles no olhar, onde que ia se encontrar, como era que fazia para se encontrar. E eu tinha uma outra coisa, meu pai, que eu amava tanto, era muito contra, ele dizia que comunista comia criança, e que comunista era uma coisa que eu não entendia de comunista, que eu ia... Mas eu queria descobrir, quando foi um dia, eu saí para uma reunião em Salvador, dizendo que fui para uma coisa, fui para outra, era para vir no outro dia, passei 3 dias. Quando cheguei, o Aue estava feio, viu? Mas eu não podia dizer onde era que estava, que eu não podia dizer. Não podia dizer. Eu levei um jovem, que é casado hoje com uma sobrinha minha, Gomes, Francisco Gomes, irmã de Tarcísio, estava no partido ajudando a organizar, ele novinho, com 14, 15 anos, e estava gravando, ele era quem gravava tudo que a gente fazia, para mim, os cursos que eu tinha que participar. Foi uma história, assim, muito... Tem muita coisa aí que eu não lembro, que agora, no momento, não vem. Mas foi muito bom, é uma das coisas... Por isso que eu tenho 37 anos de PCdoB. Desde de clandestino até o SUS resiste até hoje. E não tenho vontade de sair do PCdoB. Posso até sair se que me obrigam eu sair. Pelo rumo que às vezes as pessoas tomam. Pelas misturas que são feitas. As pessoas pensam muito mais... As pessoas pensam muito mais em crescer no poder do que respeitar o que partido você está e o que esse partido deve fazer e a sua história. Mas estamos aí na luta. É incrível
como a participação feminina nos movimentos sociais, que deram os primeiros movimentos sociais em Sobradinho, era intensa, né? E a sua fala ressalta muito o porquê dessa intensidade dos movimentos. Então, vocês eram bem aguerridas e bem atuantes nesse processo. E eu lembro, inclusive em algumas conversas nossas, que você falava muito naquelas frentes de trabalho, né? Lembra Sim, que sim. existia? Lutei muito Então, por aquilo para mobilizar o povo em frentes de serviço. me diz uma coisa, para que os jovens de hoje em dia entendam como eram as políticas públicas que o governo federal e do estado, durante os períodos que eles consideravam de combate à seca, né? Porque a gente sabe que a seca é um fenômeno natural, não se combate. E vinham as políticas. Enquanto quais eram as políticas que o governo mandava naquele período de seca? As políticas de governo eram as políticas que não mudou quase nada, por exemplo. Era mais política, a gente só teve uma política de enfrentamento, de busca de solução para o país, para a convivência com a seca, depois do governo Lula para cá. Antes não tinha. Tinha tapiação para comprar o voto futuro. Era um servicinho de uma estrada Que aqui, um era poço mal cavado ali, uma frente de serviço que era uma esmola, e que não é diferente da de hoje, que eu era muito mais se hoje tivesse esse dinheiro de emergência, botasse o trabalhador para fazer qualquer coisa, nem que fosse 1 hora de serviço por dia, nem que fosse 1 hora de serviço por dia. Ele era um dinheiro que ele estava recebendo, que pois esse dinheiro já é do povo brasileiro, já é nosso, mas era uma forma dele estar aplicando em alguma coisa para o futuro dele. E é pouca gente que está fazendo isso, porque é muito pouco e não dá para criar um futuro de sobrevivência. Então, para mim é mais uma tapinha voltando no passado, né? Para garantir agora que o governo federal é um bom governo e que está dando uma frente de emergência para esse povo, que eu compareci aí uma frente de emergência, com tanta gente que o Brasil está perdendo as vidas, né? Suas vidas estão indo, e querer tapear, fazer politicagem com a vida humana, com a sociedade tão sofrida como são os trabalhadores e as trabalhadoras, homens e mulheres, inclusive os mais fracos, os mais pobres. se nós fizermos uma comparação, né, Zé, quanto vocês lutavam por políticas de Estado, tipo a implantação de uma escola que realmente atendesse às demandas de vocês, do outro lado, as políticas que vinham Uma do luta governo, por eram essas. políticas públicas e, por outro lado, a política centralizada. Que era a cesta básica, né? Era que vinha aquelas Era cesta cestas. básica, esmola, Que, esmola. Um pacotinho de leite, né? Isso a gente viveu muito isso. E as mulheres são aguerridas. e, As mulheres sempre enfrentaram como arame farpado. Ia para a ocupação das terras, mulheres com filho, porque sabia que o marido estava por um mundo, a barragem tinha acabado e elas precisavam. E aí vinha bala. E a gente servia de arame farpado, mulheres e filhos, para garantir um pedaço de terra para sobreviver. E as melhores lutas foi da igreja, foi lutar por associativismo. Né? As políticas públicas ainda hoje é muito devagar, precisa ainda melhorar muito, porque termina sendo centralizada por poder políticos. como foi essa mudança da Zefinha do sindicato de Sobradinho, lá aquela cidadezinha que tinha acabado de se emancipar, para a Zefinha da FETAG, Zefinha hoje do Brasil, que transita aí por diversos estados. Como foi essa mudança aí, Zé? Meu irmão, eu não sinto que isso foi uma mudança, eu sinto que foi um crescimento para a minha história. Eu construí, foi Varedas. Foi o povo de outros estados, porque tem 27. Nós temos a Federação da Bahia, entre todas as federações. São 20 federações, 27 federações em todo o país. A gente trabalha com as 27. Ainda com outras agregadas, com duas central, que é a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e a CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil.
E aí o pessoal foram cruzando meu conhecimento, trabalhando, viajando, fazendo encontros de mulheres, trabalhando na defesa da educação, de politização das mulheres, que a gente precisava crescer, que nós temos o mesmo poder. Por que nós tínhamos poder de ir para as lutas, defender a terra? E por que nós não tínhamos poder para gritar e ser política, ser vereadora, ser prefeita, aviadora, sei lá, o que nós quiséssemos? Enfermeira, médica, como hoje nós temos de tudo, polícia. No meu tempo que eu conversei, não tinha nada disso, podia não. Mulher para cozinhar feijão e para cozinhar, e lavar roupa nessa Santana. Como eu estudei, eduquei meus filhos tudinho, foi 14 anos, lavando roupa na Vila Santana, em São Francisco, passando ferro e de tarde fazendo reunião de noite em casa com trabalhadores, marcando outro dia. Então, foi assim que eu cresci, foi trabalhando. A Federação da Bahia, com conhecimento que, quando eu cheguei na Federação da Bahia, a federação estava na mão da direita, foi para leilão 3 vezes, a gente criou um grupo forte, e com esse grupo a gente ganhou as eleições da federação, e como eu era uma das mulheres mais atrevidas, comigo eram as 4, né? E enfrentamos muita briga, muita guerra para poder ganhar essa federação que estava na mão da direita. E naquele tempo a gente teve uma ajuda muito grande de Valdir Pires, quando ele foi ministro da Previdência, né? Você vê que a história é de longe. Não sei nem se você já era nascido na época. E aí o pessoal a Federação da Bahia foi me mandando. Alguém lá em São Paulo me convocava, alguém em Alagoas, manda essa mulher aí, vem aqui, a igreja, foram divulgando os trabalhos que a gente fazia. Então, por aí, no movimento sindical, foi importante. E assim, o meu crescimento para chegar onde eu estou na direção nacional da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, o movimento sindical como todo, a região do Vale do São Francisco e a Federação da Bahia, que escolheram o meu nome, que é entrevistado pelas suas lutas, de onde você vem, por que você está, qual é a sua defesa dos trabalhadores. Não entra ninguém só por entrar, né? Para chegar lá, você tem que passar por né? Tem que ter propostas políticas, como é que avança. E eu já tinha sido diretora nacional antes da CONTAG mesmo, daqui do município, da região, para criar a Comissão Nacional de Mulher Trabalhadora Rural, para ter direito de participar da chapa na CONTAG, em 1979. Aí eu criei uma Comissão Nacional de Mulher, a ousadia, eu mobilizei 4 estados, por os 4 a gente fruviou todos os estados, criamos uma Comissão Nacional coordenada pelo diretor homem, que era o secretário, porque não deixava que fosse uma mulher, né, já nessas alturas do campeonato. Mas o finado Aloysio também, que já é falecido, ele foi uma pessoa, diretor da CONTAG, que foi o vice-presidente que deu muito apoio à luta das mulheres. Hoje nós temos a maior marcha de mulher da história. Esse ano a gente fez uma marcha de processo, de denúncia, com 100 mil mulheres participando. Mulheres de toda categoria, mas claro que a maioria, quem puxa as rurais, que é pela CONTAG e as federações. Então foi assim que eu cheguei no movimento sindical. Eu já sofri muito na minha luta, mas o sofrimento da luta para eu chegar lá foi com uma carta de ABC que eu não tive direito, uma sala de aula que eu não tive direito. Me casei muito nova naquele tempo. Filho não estudava, principalmente mulher, que era para não casar cedo, nem escrever por namorado, mas eu quebrei o rebu, me casei com 15 anos, tive minha primeira filha com 17, e nunca filho foi o problema para eu não estar na luta. Logo encontrei um marido maravilhoso, que até hoje me dá muito apoio em todas as lutas. Então, para mim, isso é uma das coisas mais importantes para as lutas, é você ter o apoio de casa, da família. Em primeiro lugar, a família. A família é das coisas que faz você ir longe, faz você ir no céu, nas estrelas, faz você ir no vulcão, mas saber sair dele, faz você cair de paraquedas, mas você escapa, porque você tem um alicerce, a família, chama-se a família. Se alguém trabalhar com respeito à família, pensando que tem uma família, cresce bastante e valoriza o que faz.
Mesmo que as pessoas não valorizem a gente, mas a gente valoriza o que faz em defesa do homem do campo e da mulher e da sociedade como um todo. Falar nisso, mandar até um alô para ele, né? Para Cindário, que ficou lá no sofá. Ele disse que vou roubar sua esposa. Ele pode roubar. Cindário é uma Você pessoa não é o primeiro maravilhosa. ladrão, né? Você não é o primeiro ladrão da mulher dele, você já está sendo dos últimos que está roubando. Ô, Zefa, de toda essa luta que você descreveu até agora, me diz uma coisa: quem foram as suas principais parceiras desse Ah, movimento aqui em Sobradinho? em Sobradinho a gente teve muitas parceiras, por exemplo, Magnólia, né? Como eu já falei, Dadá, foram as fundadoras da Delegacia Sindical em Sobradinho, Maria da Cruz do Nascimento, fundamos uma delegacia sindical representando o Juazeiro, né, para trabalhar, inclusive, com os assalariados, na época, e sem terra, expulsos da barragem, como já falei lá no outro momento. E Elisinda, de Sena Brito, foram presidente do sindicato, foram diretora comigo. Teve Gracinha, Maria das Graças, que foi uma grande lutadora, Dona Isabel. Isabel era a mulher do finado Agostinho, né? Teve bastante. As primeiras foram essas que eu falei. A gente tinha um grupo de mulheres, inclusive essa associação nossa de mulheres, as mais velhas já morreram, mas foram as mulheres que deram grande apoio para essa mobilização e trabalho das mulheres em Sobradinho. Com muito apoio da CPT, a gente criou a associação, Movimento de Libertação das Mulheres, e teve muitas mulheres, né, que nessa luta com a gente, que participou com a gente. Graça Branca, né? Teve Leda Landim, a mãe de Eliane, que é diretora no sindicato. A Eliane era uma pitilininguinha nascida de novo. E assim, teve muitas aí que não. E me perdoe as que eu não falava, viu? Que é porque eu não estou lembrando agora. Já estou ficando um pouco velhinha, sabe? Não estou lembrando de todas, mas teve muita pessoa boa, muitas mulheres. E mais mulheres, viu, velho? O Sindicato de Sobradinho, a maior administração, toda a vida foi de mulheres. E aí Ô, tem Zefa, uma grande luta. dessa luta histórica que você descreveu muito bem e que ressaltou, quais ou qual foram assim, aqueles momentos, quais aqueles momentos que você pensou em desistir e quais foram os momentos bons que você lembra até hoje? Rapaz, eu passei por muitos momentos que eu dei vontade de desistir, mas eu não tinha coragem. Eu ia dormir chorando, né? Muitas lágrimas eu derramei, porque era muito discriminada. Eu sou homem muito discriminada pelas direção, porque eu, mulher negra e analfabeta, eu aprendi a assinar meu nome nas lutas, eu vim ter direito a uma sala de aula depois que entrei nos movimentos, depois de 50 anos, sabe? Essa é coisa que me emociona ainda, porque foi muito difícil, mas eu prometi para meu pai uma coisa. Eu prometi para meu pai que nem só de homem, nem só de pão vive o homem, nem só de homem vive a mulher, mas das lutas para saber quem nós somos, para reconhecer nossos direitos que nós tínhamos. Eu prometi, meu pai não era muito a meu favor, meu grande pai, meu grande amigo, terminou me apoiando, que ia para todas essas ruas fazer campanha política, fazer reunião, fazer assembleia em sindicato, e isso. E os momentos difíceis, muito difíceis que eu passei, não foi pouco, foi a discriminação que eram feita comigo. Muita discriminação. E os momentos felizes é continuar nessa luta até hoje. É o respeito que eu consegui também na luta até hoje. Não é que acabou a discriminação, mas tem um respeito que não tem coragem de abrir a boca. E naquela época, o desrespeito era muito grande, meu irmão. Desrespeito muito grande. Mas eu venci, estou vencendo e hei de vencer. Maria passa na frente e constrói para nós, a gente vai o longe. Ô, Pode Zefa, perguntar o que que você história quiser. magnífica, que história magnífica que você tem.
assim, muito bom. A gente conversa tanto, né? Passa horas e horas conversando e eu não conhecia nem um terço do que você está contando aqui. E O tem um monte pessoal que não, está, e tem um monte que não principalmente, está passando, né? Tem muito, eu estou falando. principalmente as meninas estão comentando aí aqui, muitas mulheres dizendo que você as representa, tá? Assim, de uma forma ou outra, eu acho que na sua história, muitas mulheres que estão ouvindo e estão assistindo a gente, é, é, se, ou seja, é como se você realmente vivesse algo que elas vivem até hoje. Então, assim, muito bom você contar essa história, você realmente traz o papel que é tão importante das mulheres nas lutas populares, nos movimentos sociais. E eu sempre destaco como é incrível, como Sobradinho, no início mesmo, as mulheres eram protagonistas dessa luta. É incrível isso. Né? Você descreveria o porquê disso, dessas mulheres assim, atuando, além das dificuldades que elas possuíam na época? Isso. Muitos parceiros. Cleito, eu hoje, professor, me sinto muito mais discriminada e desvalorizada pela minha sociedade Sobradinho, com quem entrou iluminado por mim, de que pela sociedade de outros países lá de fora. Eu visitei esse ano passado, até agora, fiz trabalho em 23 estados, só a epidemia que suspendeu, de eu não pude chegar, terminar as outras federações. Indo e voltando nesses estados, como a gente tem valor dado pelas pessoas que nem conhecem a nossa história, que nunca nem viu a gente. E como as pessoas que convivem com a gente não valorizam o seu sofrimento para valorizar a história e o lugar. Não quero que me valorize, não. Mas valorize o lugar e a história. Respeite. Uma das grandes coisas que existe, precisa existir, é o respeito. O respeito pela vida, o respeito pelo trabalho, o respeito pela pele, a respeito do jeito que eu sou. Preta, velha, feia, nega, mas não tenho inveja de quem vive e de quem deixou de viver. Eu continuo em luta na defesa daqueles que precisar de mim para fazer sua defesa, inclusive os agricultores e agricultora, trabalhador e trabalhadora rural do campo e da cidade, inclusive os assalariados, que são mais sofridos, que foi da gema que eu vim. Meu pai era assalariado e a gente trabalhava com um monte de trabalhador, eu fui criada como assalariada. Hoje, sou agricultora familiar, aposentada, trabalhando em defesa do homem do campo e não vou deixar nunca. Só quando Deus me chamar. Enquanto estiver viva, eu vou estar. Enquanto eu puder estar fazendo a defesa, eu vou estar fazendo. Ô Zefa, eu pediram para eu repetir a pergunta porque tinha um cachorrinho aí enjoado. Você poderia, será que você Oi. conseguiria explicar, se tiver explicação, por que, assim, existia um protagonismo muito forte das mulheres na luta dos movimentos sociais no início da cidade de Sobradinho, no nascimento da cidade de Sobradinho, e Sim, essas hoje isso mulheres. diminuiu? Não, essas mulheres lutadoras, elas continuam pobres do jeito que começaram. Porque os donos de Sobradinho, que se apadrinharam dele, não enxergam essas mulheres como uma protagonista de uma história e de uma sobrevivência. Né? A explicação está aí. Está aí na cara para todo mundo. Onde é que Magnólia está tocada? Onde é que Zefinha está tocada lá no mundo? Vê se alguém reconhece isso. Vê onde é que Dadá está tocada, com os maiores problemas de vida. Outras que Deus já chamou. Assim, é uma falta de respeito muito grande. Então, o protagonismo está aí, ninguém. Elas continuam sendo protagonistas da família e da vida.
mas o desrespeito, o conhecimento, porque nós estamos agora numa época de eleição, tem um monte de candidato, eu fico só assuntando aí. Cadê esse povo que chegaram ontem, que não chega nenhum assim para chamar? Deixa eu ir atrás da Dona Agnalha para ser candidata. Deixa eu ir atrás de Dadá para dizer que aqui nós temos um lugar para ela vir, para ajudar ele a vir para a luta. Vai na hora de pedir o voto. Aí vai. Agora esquece que essas criaturas foram uma das grandes guerreiras na história. Além delas, uma outra que eu não estou lembrada agora para dizer falar o nome, mas seja quem estiver me ouvindo, onde estiver, ouvir falar, fico muito lembrada, porque vocês moram todas no meu coração. Divergência a gente sempre teve e tem em qualquer lugar. Mas esquecer o passado da luta, dos apoios que tivemos umas das outras, a gente não vai deixar para lá nunca. Jamais. Então, eu não sei se respondeu. Não sei se respondeu a tua pergunta. Respondeu sim, é isso mesmo. Eu concordo plenamente com você. Zefinha, a gente está quase passando de 1 hora de live. Se você já realmente descreveu muito Se bem você sua quiser história. continuar fazendo algumas perguntas, onde eu souber, eu lhe respondo. Onde eu não souber, não tem nenhum problema. Você descreveu muito bem a história linda que é sua história, e eu respeito muito e sei eu acredito que, por minha parte, você tem o meu respeito pela sua história, pela pessoa que você é, tá? Mas tem muita gente aí que conhece pouco Zefinha, e eu acredito que depois que assistirem essa live, essa contação de história, vão entender um pouco da nossa história, na história da nossa cidade, a partir do protagonismo de Zefinha e de tantas outras mulheres que fizeram parte dos movimentos sociais do início da nossa cidade. Mas, Zefinha, assim, eu vou deixar esse momento agora para você agradecer a quem tiver que agradecer, mandar um alô para a sua família, para quem você quiser mandar, e até destacar alguma coisa que você não contou até agora e que você, se você quiser contar, pode ficar à vontade aqui, que a gente está aqui conversando, batendo um papo mesmo sobre você. É você falando de você. É nós falando de nós. Cleito, eu mandar um alô aí, um abraço para toda a minha família, para Silvano, Helena, Ana Cleide, Deusdária, Deus e Mar, que está lá em Salvador. Um abraço para todos os familiares, dizer para eles que a luta nada é de graça, precisa as pessoas trabalhar, precisa as pessoas participar, mas continuar no que eu falei no início, preparar o alicerce, a família, nunca desrespeitar a sua família, sempre viver bem, porque a gente, eu sei talvez, Cleito, que tem hora que eu me sinto que eu fui uma mãe madrasta, sabe? Porque não passei fome não, mas já passei necessidade, com 8 filhos. Nessa própria barragem eu tive que abandonar o meu marido na barragem e ir embora plantar minha sogra lá em Feira de Santana. Meus filhos tudo pequeno, meu marido aqui e eu lá, depois eu lá e ele aqui. Depois eu resolvi, quando mudou a história, vim embora com todo mundo. Acabei de fechar as lutas com o finado Zé Balbino, que nos ajudou tanto. Luiz Araújo participaram de tantas umas lutas. Hoje eu tenho até uma cobrança para fazer ele, mas não vou fazer agora, não, vou fazer presente. Vou fazer uma cobrança a Luiz Araújo, ele pensa que eu estou esquecido, não estou, não. E assim, a gente precisa continuar lutando pela vida para dar exemplo aos filhos, para dar exemplo à família. Eu sei que eu me senti muitas vezes, botei a cabeça no travesseiro, boto ainda, pensando onde que meus filhos estão, de que jeito é que estão, e às vezes achando que eu não sou a mãe que eles precisavam. Isso vem tudo, eu acho que não sou eu. Acho que eles precisavam de uma mãe que cuidasse deles, mais olhando para eles. Mas assim, quando foi preciso, pela barragem de Sobradinho, vim todo mundo para cá para trabalhar. E eu, com eles tudo pequeno, eu tive que me obrigar a lavar roupa, passar ferro, fazer faxina, em todas essas vilas.
Depois, quando arranjei um pedacinho de roça, fui abandonando, meio expediente, estava nas casas fazendo faxina, o resto da tarde estava na roça, e de noite ainda estava fazendo reunião política para decidir a situação dos trabalhadores. É muito difícil para uma mulher, para uma mãe, e até porque tem muitos homens que ainda não compreendem isso. E meu grande objetivo era meu marido na barragem, dinheiro pouco, os filhos precisavam estudar, não tinha escola para eles. Me mandei para Feira de Santana. Nasceram os outros lá. Levei uns daqui, outros nasceram lá, depois voltei para cá novamente. E, meu irmão, foi difícil, foi em momentos assim, muito difícil, mas assim, a única coisa que mais me chamou, que eu dei vontade de abandonar tudo, era o que eu recebia nos movimentos. Era a discriminação por ser mulher. Era a discriminação por não ter a leitura que eu precisava. E não pense que já passou essa discriminação. Só que é assim, ó, papagaio não vai em sala de aula, mas aprende tudo que a gente fala. Assim somos nós. Ninguém é leigo que não possa aprender nada. Eu posso não escrever livro com a caneta, mas eu posso escrever livro de diversas histórias de conquista que eu já ajudei o trabalhador nesse país. Não só foi em Sobradinho, não só foi em Juazeiro, não só foi em Salvador, mas na Bahia inteira, nos outros estados todos, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, todos esses estados por onde eu passei, a minha história ficou. E graças a Deus tem o apoio de todos por onde eu passo. Então, assim, o grande lucro, o grande patrimônio que eu tenho na minha vida é crescer meus filhos, tá tudo criado, e eu permanecer na luta e o respeito que eu consegui. Mas é porque hoje tem uma grande defesa da mulher, mas ainda tem discriminação de forma lenta, de forma moderna, para você não descobrir. Mas ninguém é burro. A gente sabe onde é que a gente está pisando, que é aceito, e a gente sabe aonde é que você é ignorado porque fala errado, porque não diz palavra bonita, porque não fala o português do político que quer enrolar, porque você fala diretamente. E são essas coisas que me faz feliz. É as pessoas que me valorizam, as pessoas da minha iguala, que sabem do sofrimento, que reconhecem o sofrimento, minha maioria são essas. E outros que conhecem a luta em defesa desse povo que precisa ser defendido. Mas é isso, Cleito, é um monte de coisa, quanto mais a gente falava, mais vai aparecer. E aí, se tiver que passar uma noite, a gente vai passar uma noite falando das histórias. Mas são histórias importantes, Zefinha. Zefinha, tem um cachorrinho aí chato, hein? Eu ainda preciso, Cleito, se Deus quiser, nesta vida minha, procurar um bocado de rascunho que eu já tenho feito por aí e ver quem escreve um livro. Eu preciso deixar um legado para meus filhos. Pela mãe que criou eles como filho, como batata jogada na beira do rio, né? Pela mãe que abandonava eles em casa bem cedo, vez que tinham o que comer, vez que tinha uma merendinha, vez que não tinha, vez que a notícia, o que tinha que dividir com todos. Mas da forma de uma mãe que pensou em ver o futuro dos filhos, nenhum está na imaginalidade, nenhum está por aí solto, que nem foi a luta, trabalhando e mostrando o caminho de criar eles com trabalho, para eles hoje, cada um tem sua vida para ler e caminhar, passar pelas varedas que eu passei, ou por outras varedas mais legal, mas que todos, pelo menos todos têm saber. Quem não tem sou eu. Mas não deixe de viver e estar pelo mundo trabalhando e fazendo a defesa dos trabalhadores. Estão dizendo aqui para você passar o rascunho para. Estão me dando uma missão, a missão de escrever esse livro. Eu acho que eu vou assumir essa missão e completar esse legado. Eu vou ficar feliz. Aí nós teremos que juntar aquelas conversas que a gente tem lá na sua casa e com esses E tem muita coisa rascunhos, eu acho pequena que para ir juntando, né? A vai, gente só vai falou hoje das juntar. coisas maiores, mas ainda tem um bocado de coisa pequena para a gente juntar. Tem muita história para juntar aí, viu, Zefinha? Se for juntar conversa com rascunho, com
com histórias Com os que a gente lembretos que a gente viveu. vai lembrando a cada hora que passa, né? Isso. Mas é muito, muito bom o registro que você traz, os detalhes, a riqueza de detalhes, assim, quando você destacou principalmente o início da construção, no período da construção da barragem, a quantidade de mulheres que eram assassinadas e que, de alguma forma, viviam à mercê de um sistema que era É jogada. bastante radical, uma barbárie, né? Então, assim, daquele momento da construção da barragem, o que é que há algum fato que lhe marcou em relação a algum acontecimento com uma ou com várias mulheres daquela época que você até hoje não conseguiu esquecer? Cleito, foram tantas, mas o assassinato de Naí e o assassinato de Rosa, Dona Rosa, dos Portas Abertas. Esses foi as coisas assim, as coisas que mais marcou a gente, porque era uma mulher tão honesta, tão trabalhadeira, Maria Quebra-Cope, umas pessoas que já viviam organizada em luta com a gente, mesmo lá no canto delas, mas ajudava a gente fazer vaquinha, comprar as coisas para organizar-se, para ajudar uma cesta básica para uma coisa para outra, pessoas que elas tinham um barzinho que chamavam mesmo Maria Quebra-Copo, porque ela era solteira e era dona de um bar e tinha muita confusão, que era perto do Xililico, antigo Xililico, que na organização de nós mulheres a igreja criou muito trabalho, muito grupo junto com a gente aqui, conseguimos tomar da Associação Agrícola uma área de terra, até hoje nós temos nossa terra para trabalhar. Naquele tempo, eu esqueci do nome do secretário de Reforma Agrária, comprou a área aqui no Projeto Tataúí, que nós ainda hoje estamos com ela produzindo, tem bastante mulher ainda na roça, com a gente, mesmo que as mais velhas já encostaram para um lado, a família continua. E assim, essas mulheres me marcou muito, me marcou que foram de forma muito cruel, foram mulheres trabalhando para dar vida à vida, os filhos, para ter vida, ela ter vida própria e dar vida aos filhos, e tem relatos tristes na história da vida dessas mulheres que foram assassinadas. As que mais me marcam foi de Rosa, de Naí e de Maria Quebra-Copa, que foram até 2009, nós contava 37 mulheres assassinadas em Sobradinho, da construção da barragem até o fim. Fora as outras que já tem daí para cá, por vaidade, que aparece morta, jogada, como você, algumas delas você já sabe, um que aconteceu há poucos dias em Sobradinho, sabe? E assim, parecendo que o tempo trouxe pessoas ficar com sangue muito frio, sem compaixão, sem vontade de lutar, só de olhar e sorrir no canto da boca, né? Tem muita coisa nessa história, muita, muita. Então isso aí me marcou muito e continua me marcando. São relatos que toda vez que eu falo me emociono, porque pessoas idosas, não era mais criança, não era qualquer pessoa. A Naí era muito. Foi assassinada pelo marido por perversidade. E assim, foi muita coisa, além de todas umas outras que a gente nem sabe quem matou, que foi Mancia morta em Sobradinho. No ambiente que a gente, quantos empurrão, eu, comadre do Silene, esqueci de comadre do Silene, meu grande espelho de luta em Sobradinho, comadre do Silene de Celito, além dele, né? Silene também foi uma grande lutadora. Olha, a finada Neuza, Vera, Mazé, foram do tempo das nossas lutas. Eu tenho que falar dessas mulheres, eu estava esquecendo, né? Que tudo me apoiavam nessas lutas, que tudo, assim. E se a gente for conversar, velho, começa a aparecer mais, começa a gente ver o círculo do tanto de pessoas Não, importantes. o meu papel aqui é esse, é instigar para ver se essa memória aí recupera essas histórias, porque aqui a gente já ia finalizar a live perdendo isso que você trouxe aí de
um aspecto novo, né, em relação à quantidade de bares, né, do Chililique, e no entorno do Chililique realmente era onde ocorriam diversos homicídios, não é isso? Perfeito. Eu, a finada Neuza, como a Dulcilene era nossa companheira que ajudava, Magnólia, a gente ia dentro dos ambientes no final da semana, na segunda-feira, as mulheres bêbadas, mulheres facadas, mulheres. Tem uma pessoa, Lourdes, tem uma pessoa que ainda mora aqui hoje, uma pessoa conservada, uma pessoa legal, que foi uma das que a gente pegou lá dentro do ambiente, morrendo, né? Mãe Santa, foi uma pessoa que ajudou muita gente, que era quem dizia quem eram as mulheres que a gente... Nós tínhamos canal por onde chegar e entrar lá dentro do ambiente, mas quantos empurrão a gente levou, expulso por homem para não entrar lá e por própria mulher, porque sabia que a gente ia conversar com elas. A gente vinha, voltava, aí voltava de novo com o Madicilene, nós vamos de novo amanhã, bora Magnora, bora Graça, bora Mazé, e a gente fez um bom trabalho, a gente fez um trabalho que é o resultado dessa associação que temos até hoje. Foi criado em prol de defesa dessas mulheres, na época. Foi fundada no dia 3 de março de 85. Nossa associação foi fundada, registrada, e até hoje a gente vem. Não pode acabar a nossa história. A gente pode ir, mas a história tem que permanecer nas que forem vivas. É aquela história. O meu sangue da minha velha tem que permanecer correndo no teu sangue, no sangue daqueles que acreditam na luta, na defesa de melhor dias. Isso a gente não pode. E a fé em Deus em primeiro lugar. Sem Deus nós não seremos ninguém. Sem Deus não tem como a gente viver, porque é Ele que dá luz, é Ele que mostra o caminho, é Ele que nos dá força, e a gente diz, meu Deus, e amanhã eu não posso. E quando amanhã você diz, posso, eu estou aqui pronta para outra. E assim. É isso, Zefinha. Aproveitar que Valdira, a nora de Celito e do Silene, está ouvindo, está assistindo, está participando, né? Mandar um abraço. Eu acredito, eu tentei até entrar em contato com o Celito, mas não consegui. A história, desde a chegada do casal, Kestering, é uma história muito bonita também, que eu acho que seria muito importante fazer esse registro. Então, eu deixo o convite aqui ao vivo. Eu não sei como entrar em contato com eles, mas se eu tiver a oportunidade, seria um prazer. Como é, Zefa? Seja onde estiver ouvindo ou não, a Celito e Comadre Dulcilene foram uma luz no meu caminho nas lutas em Sobradinho, e acredito que foi de muitas pessoas. É umas pessoas que eu respeito muito, que eu gosto muito, que eu amo muito. As pessoas que... Quando eu vejo Celito, é como se um anjo novo estivesse chegando ali na minha vida. Quando eu encontro com ele, eu me sinto, assim, muito feliz. Mas é difícil agora encontrar com ele, como a Dulcilene eu encontro, eu dou uma passada por lá e vejo, mas Celito fica mais difícil. Mas quando eu vejo ele, eu sinto, assim, como se coisa nova renovasse dentro de mim. Eu me sinto muito bem. Sem nenhum enfeite, sem nenhuma fantasia. Eu agradeço o seu sim, né? Que maravilha a sua história linda. Silvano deve estar aí orgulhoso, está assistindo, está participando, colocou várias mensagens aqui de carinho por você, e tenho certeza que as netas, os netos, né, estão assistindo e com muito orgulho, né, ampliando, aumentando esse orgulho que sentem por você. Então, assim, só tenho a agradecer. Se você quiser deixar o seu agradecimento para mais alguém, fique à vontade, que posteriormente eu vou finalizar nossa conversa. Eu vou fazer como eu faço nas assembleias, nos congressos, nas plenárias. Eu digo que se não fosse o povo, eu não estaria ali. Então, eu agradeço a participação do público. Quero agradecer primeiro de que é você a participação do povo, das pessoas que escreveram aí, que está parabenizando. Dizer a vocês, companheiros, companheiras, que ninguém nasce aprendido, nem ninguém faz história.
escrita sem trabalhar nela. A primeira história é o seu dia a dia, é a sua luta, é o seu caminho. Independente de ser mulher ou homem, independente de ser professor ou professora, independente de ser enfermeiro ou enfermeira, a cada um Deus deu uma luz e essa luz está no teu caminho, no caminho do professor, no caminho do motorista, no caminho de todas as pessoas que ele bota nesse mundo. É só ter fé, é só ir para a luta e acreditar. E nunca olhar pelo umbigo. Sempre olhar lá para frente, porque quem anda assim é burro. E nós não somos. Nós temos que olhar, Senhor, eu estarei de braços abertos para te colher. Cristo não morreu na cruz de braços cruzados. Ele morreu de braços abertos, dizendo, meus filhos, estarei aqui para acolher. E nós temos que fazer isso. Em qualquer setor, não vá em nenhum setor pensando apenas no dinheiro. Vá pensando na sua profissão, na sua luta, no melhor que você pensa naquele trabalho para você e para o povo que lhe acompanha. E muito obrigado, Cleiton, você também, que me trouxe para essa conversa. Que Deus te dê luz, que o Divino Espírito Santo te guie e que tua família seja o teu caminho, a tua paz, a todos os momentos. Amém. Enfim, então, assim, realmente, Zefinha, você é brilhante. Então, é agradecer. Eu já ressaltei isso aqui, sem as pessoas estarem comentando, dando, né, fazendo, ampliando o que nós estamos conversando aqui, dando dicas, um feedback, dizendo que o som falhou, que a pergunta a gente não conseguiu ouvir. Então, assim, realmente é isso. Sem o pessoal lá do outro lado assistindo e dando esse alô, nós não teríamos esse brilho, essa coisa que o tempo passa que a gente nem percebe. A presença e a participação da turma é magnífica, né? É incrível a dinâmica. Então, tem gente lá no Rio Grande do Sul assistindo, tem pessoas em outros países que dão um alô, o pessoal de São Paulo, Salvador. Então, assim, aqui acabou sendo um espaço de encontro dos sobradienses, né? Que o povo que está pelo mundo aí e que, de alguma forma... precisarem, eu estaria à disposição de fazer a conversa que vocês quiserem ouvir. Pronto, depois tem gente aqui pedindo Zefinho Live 2, então a gente já pode ver um tema aí e novamente trazer aí Zefinha para a gente falar das lutas, enfim, traçar um tema bem específico. Mas aí eu reitero ainda o convite e para as pessoas que participam, quem quiser estar atuando mais diretamente nesse projeto conosco, aí tem a Simone lá de Santos, em São Paulo. Então, quem quiser participar, dar dicas, sugestões de pessoas, né? Essa semana a gente recebeu a sugestão do seu Manuel da Serraria aqui, quem conhece o pai de Eliel e Elias, a gente está aguardando aí ver se vai ser possível, porque assim, a ideia existe e a gente faz o convite e fica no aguardo, né? Então, tem seu Boca Rica, que a gente está esperando os filhos darem uma resposta. Valdeir está participando aí, pode já ter uma ideia. E para sábado tem Niquima, que está no Maranhão aí já há um bom tempo, que está fazendo alguns filmes. Tem o Ivan, que mora em Camaçari hoje, concorre a prêmios no teatro. E o menino daqui, que é o Almir, que também é envolvido no teatro. Então, sábado, 5 horas, a gente vai falar sobre teatro, música e cinema com essas 3 figuras de Sobradinho. Então, são pessoas mais jovens, de vários tempos e espaços. Mas é bom, muito bom. Porque a gente acaba contando nossa história, né, Zefinha? Com certeza. Acaba contando nossa história. Então, gente, boa noite, valeu, obrigado pela participação de todos aí e espero que vocês estejam conosco no sábado, né? Abraço, até a próxima.